Vamos ler em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Gênesis, capítulo 1, verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve-luz. Grande Deus, ajuda-nos a meditar mais um pouco nesta grande palavra, a palavra do Senhor. Fale conosco, conceda-nos sempre aquela boa meditação e aquela fé que o Senhor tem dado aos santos para viver, crer e agir de acordo com a sua palavra. Manifesta em nós, perdoa-nos qualquer falha que hajamos cometido. Limpa todo o nosso corpo, espírito e alma, para que tudo que há em nós bendiga o seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. A palavra que o Senhor falou. Cada vez que Deus tem falado, e é bom saber que o que Deus falou é eterno. Por isso, muitas vezes o cumprimento da palavra, de versículos da Bíblia, ele tem um duplo cumprimento. Cumpre num tempo, depois cumpre no outro. Irmão Brana mostra isso. Como do Egito chamei meu filho, era Israel. E depois Jesus, também aqui na frente. Então sempre tem um sentido duplo. Mas a palavra que o Senhor fala, como diz o profeta Isaías, ela não volta vazia. Sempre ela cumpre o seu propósito. E ela não cumpre do jeito que os outros pensam e querem. Deus sempre cumpre a sua palavra do jeito dele. Por isso, todos os acontecimentos do mundo, você precisa ver acontecer. Enquanto isso, Deus já disse que isto aconteceria antes da fundação do mundo. Depois ele veio em carne, ele mandou seus profetas, escreveu a Bíblia, mas a palavra é Deus, já estava nele antes da fundação do mundo. Então, a palavra que o Senhor falou, porque tem palavra que o Senhor não falou. É um perigo, as pessoas hoje têm mais facilidade. Irmão Brana diz que raramente, no tempo de Samuel, eles diziam: o Senhor me falou, o Senhor falou comigo. Era escasso esta palavra naquele tempo. Mas hoje a gente está percebendo que as pessoas falam aleatoriamente. Eu vou profetizar uma bênção sobre você. Bom, essa bênção já está profetizada na Bíblia. Pelas suas pisaduras foste sarado. Então, esse negócio, eu vou profetizar o que já está profetizado, não é
profecia de Deus. Aprendemos com o profeta também. Agora, quando o Senhor fala, aquilo cumpre. Pode passar tempo, o irmão Branham diz que quando ele disse haja luz, aquilo pode ter levado 800 anos ou mais para a luz aparecer. Mas ele disse haja e houve. Tem hora que a gente pensa que a coisa tem que ser assim, no estalo, na hora. Bom, se ele é meu curador, então tem que me curar agora. Não, ele já disse que é meu curador. Antes da fundação do mundo, ele já era meu curador. Aí ele veio manifestar em carne para provar aquilo para nós, de que nossas doenças, enfermidades, problemas, todos estavam no corpo dele. Tudo aquilo estava no corpo dele. Ele levou aquilo na cruz, ele cravou os nossos pecados na cruz. Então, é só a gente saber, eu não os tenho mais. Até o perdão do pecado. Se a gente pede, Senhor, me perdoa, e depois a consciência da gente acusa, você não está perdoado. O que acontece? Você não está perdoado, porque você não creu. Agora, quando você crê que Ele te perdoou, não importa qual a qualidade de pecado ou a cor, se você quer dar qualquer cor para o pecado. Não importa, pecado não tem cor. Mas o que você quiser dar para Ele. Quando Ele te perdoou, Ele te perdoou. Se Ele perdoa o pecador, Ele não perdoa uma classe de pecado, mas toda a classe de pecado. Agora, a gente sabe na Bíblia que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste século, nem no porvir. Mas as pessoas sabem o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas não sabem nem o que é o Espírito Santo. Se soubesse o que é o Espírito Santo, que ele é nosso selo, nossa segurança, ele é tudo para nós. Se eles soubessem o que é o Espírito Santo, eles aceitariam o Espírito Santo, mas eles não sabem. Então, o que eles aceitam? Uma igreja, um dom de línguas, um poder para curar, para pôr a mão sobre os enfermos. Eles estão aceitando sinais, mas não o Espírito Santo. O Espírito Santo, como Jesus mesmo disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará toda a verdade. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vocês vão falar língua estranha. Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar. Então, se você toma Pedro ensinando no dia de Pentecostes, era o Espírito Santo. E eles perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? E Pedro, como não pode ser mais do que um para levantar e falar, porque senão é confusão, então a Bíblia diz que Pedro levantou e disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se vocês não arrependem, se vocês não se batizam em nome de Jesus Cristo, como pode receber o dom do Espírito Santo? Aí que está. A pessoa não arrependeu, a pessoa não foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Como receber o dom do Espírito Santo? A pessoa devia perceber isso. Você não recebe o dom do Espírito Santo falando línguas, curando enfermos, com poder para expulsar demônios. Não, isso muita gente tem, os discípulos tinham, Judas tinha, os 70 tinham, e aqueles 70 foi tudo embora. E eles tinham poder para expulsar demônio, mas não tinham o Espírito Santo. Os apóstolos tinham poder para expulsar demônio, mas eles não tinham o Espírito Santo, senão Jesus não teria dito para eles, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder, que era o Espírito Santo. Era para eles ficarem ali, e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Então, as pessoas, elas não têm sabido o que é o Espírito Santo. Se elas soubessem
que o Espírito Santo, no dia de Brana, era a mensagem de Brana? Se soubesse que o Espírito Santo, nos dias de Lutero, era receber a mensagem de Lutero, mas os católicos não quiseram receber. Depois a mensagem do Espírito Santo era a mensagem de Wesley, mas aí os luteranos não quiseram receber. O problema é que as pessoas sempre ficam no maná de ontem, mas Deus passa para frente. Deus tem um novo maná a cada dia. E Ele deu em tipo para Israel essa descida do maná no arraial. A descida do maná no arraial, eles colhiam aquele éfa, aquela quantidade, aquela medida, e não podia colher mais. Era para colher aquilo, já era o alimento normal para aquela família. E quem colheu mais, no outro dia, aquela vasilha de maná estava cheia de bicho, porque era outro dia. No outro dia, irmão Brana ensina isto, a mensagem único lugar de Deus, escolhido por Deus para adorar o seu nome. Ele mostra sobre isto, e é tão claro que aquilo foi dado para nós em tipo. Israel teve aquilo todo dia. Isto é, a igreja o tem toda era. Toda era. A era é um dia, é um tempo que Deus veio falando com a igreja. Então, quando Deus deu o alimento para Lutero, tudo bem, mas os católicos tinham que aceitar aquele alimento, eles não aceitaram. Aí Deus deu o alimento para Wesley, aí os luteranos teriam que aceitar aquele alimento, eles não aceitaram. Nós temos luteranos até hoje, temos wesleyanos até hoje, assim como nós temos bramitas até hoje, certo? E a mensagem foi dada ontem. E as pessoas não percebem que aquilo aconteceu. O irmão Brana mostra que Deus vai de geração em geração, e em cada geração Ele manda o seu alimento. E logo você vasculha na mensagem do profeta e vê quantos anos é uma geração. 40 anos. Quantos anos nós estamos sem o profeta na terra? E as pessoas deveriam perceber isto. E tem que contar, porque Jesus diz, não passará esta geração. Sem a vinda, não passaria a geração de 1948, que viu Israel voltar para a sua pátria. Não passaria, e não passou. E qualquer crente, se você perguntar para ele, ele diz, não, Jesus ainda não veio. Mas aquilo tinha que acontecer exatamente dentro daquela geração. E se não aconteceu naquela geração, então a palavra não foi Deus quem falou. Mas se aconteceu e você não viu, foi Deus que falou e você não entende. O que tem acontecido é isso. Deus falou. Não passará essa geração que vê a figueira brotar. A figueira brotar é Israel voltando para a sua pátria. Todo estudante bíblico sabe disso muito melhor do que eu. Mas quando vai para crer naquela verdade, mas se isso tem acontecido, se Israel voltou, não passa a geração de 48 mais 40, 88. Não passa, não podia passar esta geração, porque uma geração é 40 anos. E aquilo aconteceu quando? 1963. E eles não viram, que era a vinda do Filho do Homem, a vinda de Deus em carne, Deus descendo do céu, como anjo forte, e se materializando em Brana. Deus estava cumprindo uma outra palavra. Deus já não estava cumprindo agora apenas algumas palavras dos evangelhos, das cartas, mas Deus estava cumprindo agora palavras do último livro, que era Apocalipse 10, verso 1. Deus descendo do céu
e se materializando. Mas eles não podiam ver isso. Nem o povo que creu no profeta viu isso naquele dia. E quando a gente fala hoje, eles dizem que não. Mas vocês têm que saber se foi Deus que falou na Bíblia que quando Israel voltasse para sua pátria, a figueira brotando, não passaria aquela geração sem que todas estas coisas acontecessem. Vai ver que todas as coisas ali é a vinda do Filho do Homem, aquele dia e hora que ninguém sabe, os dias de Noé, os dias de Ló. Está tão claro na Bíblia. E eles não podem ver. Então, o que é que a igreja hoje está pregando? Deus falou e não cumpriu. Então não foi Deus. A palavra que o Senhor falou, cumpre. Quando ele disse, haja luz, houve luz. A gente sabe disso. Quando ele disse através de William Branham, haja esquilo, houve esquilo. Irmão Branham matou o esquilo e comeu. Porque Deus foi quem desafiou o irmão Branham a pedir o que ele quisesse e que ia acontecer. Então, ele criou aqueles esquilos. Deus, através do homem, haja e houve esquilo. Então, vocês veem que o povo diz que crê na Bíblia, mas não crê na Bíblia. Eles crêem no catecismo, eles crêem num livro de igreja, mas nunca eles crêem na Bíblia. Para crer na Bíblia você tem que saber, Israel voltou para sua pátria em 48, dentro de 40 anos não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Leia Mateus capítulo 24, verso 32 em diante. Então isso já aconteceu. E se Israel voltou para sua pátria, 40 mais 48, que foi 1948, seria 1988. Não passou aquela geração. Por isso o irmão Branham estava dizendo que em torno, por volta de 1977, terminaria o sistema mundial e introduziria o milênio. A mensagem do profeta, depois da abertura dos selos, da revelação da palavra, era a introdução, porque a introdução do milênio são os dois profetas, Moisés e Elias. São eles o acontecimento principal que a igreja tem que saber que vai acontecer e que a noiva, a esposa do Cordeiro, não vai estar aqui mais. Ela vai sair no arrebatamento antes deste acontecimento, antes de Moisés e Elias começar a pregar para os judeus. A hora que eles começaram a pregar para os judeus, terminou. Irmãos, quando o Wesley começou a pregar, terminou para Lutero. Quando pentecostais iniciaram, terminou para Wesley. Quando Branham começou a pregar, terminou o sistema pentecostal. As pessoas não podem perceber isso. E aí você vai caminhando e traz para o tempo presente. Quando a mensagem é comida por João, terminou aquele tempo do ministério que William Branham disse que estaria na terra. Já veio esse ministério, já cumpriu. William Branham diz assim como Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. Israel saiu do Egito 40 anos para entrar. A noiva saiu das denominações em 1963, quando os gentios crucificaram a Cristo pela segunda vez. A primeira vez foram os judeus. A segunda vez são os gentios. A primeira vez foi crucificado uma carne. A segunda vez foi crucificado a palavra.
Deus é a palavra. Quando a palavra é pregada e você rejeita, você crucifica. O irmão Brana diz, eles crucificaram a Cristo em 1963, na abertura dos selos, a mensagem que ele pregou. Eu acuso esta geração por crucificar a Jesus Cristo novamente. Então isto já aconteceu. 40 anos depois que o irmão Brana acusou a geração dos gentios do seu dia de ter crucificado a Cristo pela segunda vez, 40 anos depois, tem que ter uma outra mensagem. Tem que ter a mensagem que explica o que o sétimo anjo não pôde explicar. Foi Deus que disse para ele, não diga a ninguém. Tem que haver essa mensagem. Você tem que encontrá-la em qualquer lugar. Se você é uma pessoa eleita, quando Deus fala, aquilo tem que cumprir. Se Deus falou através dos lábios de William Branham, e eu creio, e você crê, que Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações, então é fácil. Israel saiu do Egito, levou 40 anos para entrar em Canaã. A noiva saiu das denominações, levou 40 anos para entrar nos trovões. Os trovões é a terra prometida, é o que Deus prometeu, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, ele tocou a trombeta, ele revelou, mas o povo não conheceu, porque Deus diz para William Branham, não diga a ninguém. É mensagem do irmão Branham? É. Então, se é a mensagem do irmão Branham, e nós cremos no profeta, então, é a palavra que o Senhor falou. E o que ele falou, cumpriu. Então, eu quero mais uma vez afirmar para os crentes de todas as denominações, que porventura estejam me ouvindo. Eu quero afirmar que se você não crê que o Senhor Jesus Cristo veio como Filho do Homem, num profeta, depois de 1948, dentro de 40 anos, você está dizendo que a Bíblia é falha. Você está dizendo que o Senhor não falou em Mateus 24, 32 em diante. Mas quem é falso profeta é você. Porque o Senhor falou. Ele disse que não passaria esta geração que visse a figueira brotar, Israel voltar para sua pátria. E não passou. Então eu estou falando para você de coisa passada. Estou falando para você de coisas que se tornou história. A vinda do Senhor em carne humana, que é o dia e hora que ninguém sabia, já aconteceu em 1963. Isso daí é para o eleito. A figueira brotou, Israel voltou para sua pátria, 40 anos, já cumpriu. A geração cumpriu. Então, o Filho do Homem já veio. É claro isso daí. É a Bíblia que mostra. A Bíblia não diz que na geração que visse Israel retornar para sua pátria, naquela geração daria o rapto. A Bíblia não diz assim. Você não pode fazer a Bíblia falar o que ela não fala. A Bíblia mostra diferente. Ela mostra que a geração que viu Israel voltando para a sua pátria, que a figueira brotando, não passaria esta geração para ver a manifestação daquele dia e hora que ninguém sabe, do Filho do Homem, dos dias de Noé, dos dias de Ló. Nunca houve mensagem mais dura, pregada duramente, senão nos dias de William Branham, quando ele pregou contra este espírito sodomita e casamento e divórcio. Nunca houve. O maior tempo de maior mensagem foi nos dias de William Branham. Por quê? Porque naqueles dias estava cumprindo Mateus 24, 36, 37 e assim por diante. Estava cumprindo dias de Noé, dias de Ló, e ele pregou duramente.
Se as pessoas percebessem todos os tipos, o que aconteceu no tempo do Elias, o tisbita, que no tempo dele tinha um Acabe, tinha uma Jezabel. O Acabe que era de Israel, com uma Jezabel que era filha de sacerdote pagão. Um casamento errado. Aconteceu da mesma forma, isso estava no tempo de William Branham, que era o ministério de Elias, outra vez na terra, tinha Acabe e Jezabel. Foi colocado lá Acabe e Jezabel, outra vez. Kennedy e Jaqueline. Isso é para cumprir a Bíblia, as pessoas não percebem isso. Diz que crê em Elias, mas o irmão Branham falou sobre tudo isso, pregou a religião de Jezabel. Ele estava pregando exatamente num tempo que ele estava vivendo, no lugar que aquilo estava cumprindo. A Bíblia estava cumprindo ali. E o povo dos Estados Unidos não puderam perceber. Então a gente vê que a vinda já veio, Israel já voltou para sua pátria, falta Moisés e Elias aparecer para eles. Mas para Moisés e Elias aparecer para eles, a igreja gentílica tem que ser raptada. Ela tem que sair de cena, porque Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Ele tira um e trata com o outro. Ele tratou com o judeu, veio para o que era seus e os seus não receberam. São João capítulo 1. O que ele fez? Ele passou para o gentio. O judeu rejeitou, a nação rejeitou, ele passou para as nações, para os gentios. 2 milênios o evangelho sendo pregado aos gentios. Aqui no final você vê Israel retornando para sua pátria, um povo como Israel que ficou 2.500 anos fora da pátria deles, e em 1948 eles retornaram para lá novamente. Era o cumprimento da Bíblia, é o que o Senhor falou. A palavra que o Senhor falou já cumpriu. Israel voltou para sua pátria. A vinda foi o que aconteceu quando Deus desceu para dar os selos para o profeta. Os 7, vigia o 7, é a vinda do Senhor. Ele era o 7. Não era o primeiro Paulo, segundo Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Não, vigia o 7º. Porque o 7º é a vinda do Senhor. E o 7º era o 7º mensageiro, mas ele não tinha que falar, vocês vigiem minha pregação, vigiem minha mensagem. Vigia o 7º. E para quem estuda a mensagem, é que deve saber disso, que Branham é o 7º, o Elias é o 7º, o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, ele é o 7º. Como é 7º anjo, ele é também o anjo da igreja de Laodiceia, da 7ª e última era. Eles não quiseram vir a mim, isto é Deus, esse mim é Deus. Eles, Laodiceia, não quiseram vir a Branham para comprar colírio para ungir seus olhos, para eles ver que eles não podiam continuar no batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Eles tinham que ter o nome desse Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não podiam continuar com a mensagem pentecostal, com mulheres pregadoras, já existia no tempo do irmão Branham, a Aimee Semple McPherson já era pregador no tempo do profeta. E por que o irmão Branham saiu da Batista? Porque Dr. Davi disse para ele consagrar as mulheres a pregadora. Ele diz, eu não faço isso, porque a minha Bíblia diz que elas não podem pregar. Meus irmãos, olha, isso foi lá atrás, filho. É muitos anos que um profeta lutou contra essas coisas que os homens colocaram. Deus nunca colocou, você não encontra Deus colocando essas pastoras que existem, bispa. E isso daí não existe na Bíblia, essas expressões. Você não encontra obreira, a missionária. Você encontra missionário, obreiro, pastor. Deus trata com o quíntuplo de Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele nunca tratou com um grupo de mulheres.
para ser ministras, pregadoras do Evangelho. Eles nunca vão perceber isso. Por quê? Cegos, nus, infelizes e não sabem. Apocalipse 3, 14 em diante. É o espírito da igreja de Laodiceia. Mas a palavra que o Senhor falou, eu sei quando Ele fala, aquilo cumpre. Amém. Aí Ele disse um dia, em Deuteronômio 18, 18, eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Era uma profecia, lá no Deuteronômio 18, 18, falando com respeito a Jesus Cristo, que seria um irmão do meio de Israel, seria um irmão, como ele veio, ainda que ele não tem Maria como mãe, mas foi uma incubadora, foi a mulher, a moça limpa, santa, que tinha no dia, e que Deus cumpriu a sua palavra numa mulher, mas ela não é uma deusa, e nem mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. E quando Jesus falava, é a Bíblia, gente, Jesus dizia, mulher, o que tenho contigo? Ele podia ter dito, ser mais obediente, vamos dizer assim, na expressão católica e outros, ô mamãe, né? Ele diz, mulher, mulher, que tenho eu contigo? Acabou o vinho? Mas que tenho eu contigo? Eles nunca perceberam isto, porque sempre na Bíblia tiveram também estas gerações que trouxeram estes ensinamentos através do meio feminino. Na Bíblia também tem. Vinha, a Jezabel estava ali, não de Deus. A Herodias dava o seu ensinamento e tinha palavra ativa. O que você quer? Diz Herodes. É o meu aniversário, né? O que você quer? Eu te daria até metade do reino. Mas Herodias sabia, metade do reino, já sou casado com você mesmo, metade do reino é meu. A metade do reino. Por isso ela aconselhou a filhinha, pede a cabeça do profeta. Porque ele é a palavra que o Senhor falou. E eu não gosto da palavra que o Senhor falou. Ele me repreendeu, ele falou aqui diante das pessoas. Não é lícito você viver com a mulher do teu irmão. Só João Batista para fazer uma dessa. Ter poder. Um profeta que tinha poder para falar a verdade. Hoje nós encontramos os pastores, talvez eu não encontre uma palavra melhor, mas os pastores só para elogiar mulheres. Vocês podem ver que as igrejas estão cheias, mas eles não vão pregar para elas andarem como Sara andou, como Pedro pregou. Eles não vão pregar e para elas ficarem caladas nas igrejas como Paulo pregou. Eles vão elogiá-las, porque é o tempo delas, é o tempo do direito dos povos. Eu não estou dizendo para ninguém maltratar, nem deve ser maltratado, nem homem nem mulher. Todos são humanos, cada um no seu devido lugar, cada um na sua posição. Saiu da posição, Deus não respeita nem a mim, nem a você. Se eu entro numa posição, eu prego uma coisa, eu digo, a mulher vai pregar. Deus diz, quando foi que eu mandei ela pregar? Vocês deveriam entender, eu vou consagrar uma mulher bispa. Deus diz, quando foi que eu mandei você fazer isso? Cadê a minha palavra? A palavra do Senhor que falou. A palavra que o Senhor falou através de Paulo, de Pedro, foi totalmente diferente. Olha a palavra que o Senhor falou. Jesus tomou Pedro e mostrou para ele, quando você converter, você confirma seus irmãos. Então ele tinha que confirmar os judeus, irmãos dele. E como foi que ele converteu? Ele foi, aquele dia, em Jerusalém, o Espírito Santo caiu sobre aquele povo e Pedro estava convertido agora. Antes você não tinha um Pedro convertido. Enquanto você saca
da espada e corta a orelha do sumo sacerdote, você não está convertido. Pedro não estava convertido. Enquanto você está negando a Jesus diante das criadas, diante das igrejas, como Pedro fez, negou a Cristo diante das pessoas, ele não estava convertido ainda. Por isso Jesus diz: quando te converteres, conversão é mudança de vida, mudança de fé, mudança de atitude. Quando te converteres, então confirma seus irmãos. Por isso naquele dia, em Atos 2:37, eles perguntaram: varões irmãos, o que devemos fazer agora? Aí Pedro levantou e pôde confirmar a palavra. Agora você pode falar, confirma seus irmãos, mas quando te converteres, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora Pedro estava convertido. Você vai ver no Espírito Santo, Pedro estava convertido. Nenhum crente, nenhum pastor é convertido se ele não recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o profeta, é a palavra do dia. Você vai encontrar o irmão Branham dizendo na mensagem Cisternas Rotas, ele diz: eu pensava, porque eu preguei, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o amor. Aí Deus veio e me disse: não é o amor. Irmão Branham diz: Deus o corrigiu. Agora você vai com todo mundo aí, as pessoas ficam dizendo: você precisa do amor, é o amor, você tem que ter amor, é o amor divino. Agora você tem que ver o que é o amor divino. E que a palavra, o amor não era a evidência, e o irmão Branham cria que era a evidência. Quer dizer, o primeiro sinal evidente de que você tem o Espírito Santo era amar. Aí Deus falou para ele: não é o amor, é receber a palavra da hora. Irmãos, isso daí é tudo. As pessoas, elas podem dizer que têm amor, mas elas não recebem a palavra da hora. Então, não tem a evidência do batismo com o Espírito Santo é você ter crido em Lutero, se você viveu no tempo dele, em Wesley, se você viveu no tempo dele, no movimento pentecostal, se você viveu no tempo dele até 1950. Quando o irmão Branham pregou na Rua Azusa, no jubileu pentecostal, tinha terminado o pentecostalismo, já no jubileu, já passou dos 40, entende? Dentro daquele espaço de tempo que Deus estava tratando com o pentecostalismo, já estava passando. 1950, a coluna de fogo veio na cabeça do profeta, foi fotografado, aquilo era o Logos, era Deus manifestado, mostrando que ele estava com aquele homem em 1950, janeiro de 1950, é o grande sinal que o povo devia saber: o movimento pentecostal acabou. Deus continua operando, Ele continua falando, Ele é o mesmo, só que você tem que ver o cumprimento de sua palavra. De 1950 para cá, você tem que ver, foi o ministério de William Branham, ele prega desde antes. Mas o ministério mesmo de William Branham, para provar todas essas vindicações de Deus na vida dele, desde a coluna de fogo sobre a sua cabeça, e a terceira puxada, que era a vindicação do seu ministério, e a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Já cumpriu. Eles não percebem isto. Se eles pudessem ver, quem viveu no tempo de William Branham não podia estar vivendo no tempo. Agora, com a mensagem pentecostal, tinha que crer na mensagem de William Branham. William Branham veio tirar nós do pentecostalismo. Hoje muitos crentes da mensagem querem ser pentecostal, pula, grita. É um movimento bonito, é um movimento pentecostal. Mas William Branham, leia as mensagens depois de 63 para você ver que ele veio nos tirar do movimento pentecostal. Ele não veio trazer para nós um movimento pentecostal. Ele veio tirar nós do movimento pentecostal para nos dar a revelação dos 7 selos. Aí ele deu a revelação dos 7 selos. Deus o levou dentro de 3 anos. Deus levou ele embora.
Por que você não percebe agora que o Senhor falou? O que o Senhor falou está nos selos. O que o Senhor falou está nessas mensagens que foram reveladas depois que o Senhor desceu do céu. Em Apocalipse 10, 1. Em 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Isso aconteceu em 1963. O Senhor desceu do céu, 28 de fevereiro de 1963. Tem até a data que o Senhor desceu do céu. Manifestou no seu profeta, cumpriu a palavra do Filho do Homem, que é Deus num profeta. Agora manifestando esta revelação dos selos nos dias de Noé, nos dias de Ló. Dias de casamento e divórcio. Dias de Ló, dia de homossexualismo. Foi nesses dias, Deus já cumpriu a sua palavra. A palavra que o Senhor falou, já cumpriu. Agora, aquele dia e hora já cumpriu. Israel indo para a sua terra, saindo de todas as nações, indo para a sua terra, já cumpriu. 40 anos, já cumpriu. 1963, ficou no meio, se você perceber. Ficou no meio ali. 1963, cumprindo a palavra do Senhor. E as pessoas não viram. Até hoje eles estão lutando contra. Agora, se eles soubessem, olha, se eu disser que Jesus não veio, depois que os judeus voltaram para a sua pátria, se eu disser que ele não veio, eu estou errado. A Bíblia diz que ele viria naquela geração. Uma geração é 40 anos. A geração de Noé era 120, a da Babilônia era 70. Mas a nossa, diz o profeta, que é 40 anos. Foi diminuindo a geração. O povo vai viver menos. E deveria perceber isso. Mas eles não percebem. Mas foi a palavra que o Senhor falou. Já aconteceu e eles não viram. Haja luz e houve luz. Haja esquilo e houve esquilo. Aí depois vem Jesus aqui na terra e diz assim: eu sou a luz do mundo. A luz que ele diz, haja luz, houve luz. Aquela foi astral, mas agora ele era a luz espiritual. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cada crente precisa encontrar o seu lugar e saber a palavra que o Senhor falou. Deuteronômio 18, 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir. Agora, quantas pessoas estão ainda lutando contra o acontecimento de 1977, terminando o sistema mundial e vivendo numa introdução do milênio. Depois de 77, é uma introdução do milênio, e quem vai introduzir verdadeiramente o milênio é Moisés e Elias. Irmão Brana mostra isso. Mas se as pessoas percebessem que Jesus já veio lá atrás, falta o rapto. Estamos esperando o arrebatamento. Não aquele dia e hora. Aquele dia e hora foi a vinda. Gente, a gente tem que ficar martelando, batendo nisso, que as pessoas não entendem. Elas não sabem estas coisas, elas não conseguem aceitar estas coisas que Deus já fez através do nosso profeta. Foi tudo cumprido. A palavra foi cumprida, a vinda foi cumprida. Os dias de Sodoma e também Gomorra e os dias de Noé, já foi cumprido. Nós estamos numa extensão daqueles dias. De Brana até o rapto é a extensão desses dias. O que não havia tão forte no tempo do profeta, há 60 anos atrás, nós temos no Brasil. Certo? Temos no Brasil, temos toda a força no Brasil, nos dias de Sodoma, de Gomorra, nos dias de Noé. Casamento, divórcio, homossexualismo, nós temos hoje forte no Brasil. Por quê? Porque tem que cumprir a Bíblia.
Não adianta nem você lutar contra isso. As pessoas, deixam elas manifestarem os espíritos que estão dentro dela, porque estão cumprindo a Bíblia, que diz que assim como foi nos dias de Noé, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem já veio, então você tem que saber, se você vê na terra os dias de Noé, os dias de Ló, então cadê os dias do Filho do Homem? Aí você diz, não, o Filho do Homem não aconteceu ainda. Já veio, foi Deus no profeta. Filho do Homem é um profeta, é Deus numa carne profeta. Se Deus está num pastor, ele não é filho do homem. Deus está no evangelista, ele não é filho do homem. Deus está no mestre, ele não é filho do homem. Filho do homem é Deus numa carne profeta. Por isso, quando ele estava em William Branham, que ele foi o profeta de Apocalipse 10, de 1 a 7, ele foi o profeta Elias, de São Mateus 17, 11, de Atos 3, 19 a 21, São Lucas 17, 26 a 30, tem outras escrituras. Deus cumpriu, a palavra que o Senhor falou, já cumpriu. Se você pensa que ainda vai vir o Filho do Homem, não, já veio. Esta palavra já cumpriu. Aquilo que William Branham disse que por volta de 77, aconteceu em 63. Irmão Branham falou em 60. Ele diz, por volta de 77, terminará o sistema mundial, introduzirá o milênio. O que as pessoas estão pensando, e outros estão pregando também, então já estamos no milênio. Não, isso é introdução. Milênio não tem morte, não tem dor. Milênio não haverá mais política. No milênio, Cristo é o rei. Haverá o rei. O movimento que haverá é de rei. No milênio. Então, você não vê milênio hoje, não tem milênio. E estamos exatamente num período de tempo que vai chegando a introdução verdadeira, que é Moisés e Elias. Quando Moisés e Elias entra e prega a mensagem dos 3 anos e meio, aí ele introduz o milênio, Apocalipse 11, 15, quando a 7ª trombeta tocou, então veio aquelas vozes que diziam, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Isto é, quando Moisés e Elias terminam o ministério, a mensagem deles é para isso, é a introdução do milênio. Os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Isso só acontece no final do ministério de Moisés e Elias. Amém? Eu creio que essas coisinhas são boas para quem gosta da palavra. Então você tem que ver que o que o profeta falou de 77 cumpriu em 63. Vocês estão esperando ainda, já cumpriu em 63. O que a gente está vendo, toda a imoralidade que foi mostrada pelo profeta, que aconteceria, tudo está aí. Está diante de nós. Tudo está cumprido. Você pode dizer, Deus, a palavra que o Senhor falou. O Senhor falou? Também, através de Pedro, cumpriu. Através de Paulo, cumpriu. Através de Branham, cumpriu. Através de João, no Apocalipse, ele falou. Tem que cumprir esta palavra. Tem que cumprir. E esta palavra foi falada depois da voz do 7º anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí, novamente, a palavra que o Senhor falou. Vai, toma o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo. Isso tem que acontecer com alguma pessoa exatamente 40 anos depois dos selos. Se eles pudessem ver isso. 63, abertura dos selos. 40 anos depois, 2003. Tem que acontecer. 2003, nós estamos em 2018. 2003 já tinha que acontecer, porque é a palavra que o Senhor falou. Essa geração é a geração que tem que ouvir a revelação completa que o William Branham não pôde revelar, porque
Deus disse para ele: não diga a ninguém. Essa geração nossa, de 2003 para cá, ela tem que ouvir estas coisas que o William Branham não pôde falar. Eu sei que tem pessoas que estão esperando o irmão Branham ressuscitar para ele falar. Deus disse que ele não pode falar. Não era para ele falar, ele morreu, ele não vai ressuscitar para falar isso. Lutero partiu, a mensagem dele foi: o justo viverá pela fé. Wesley partiu, a mensagem dele foi a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Branham partiu, a mensagem dele foi a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Ele partiu, já foi revelado, mas não pôde dizer para ninguém. E deixou aquelas pepitas para nós. HM faz parte do nome de Deus. Isso é um Deus misericordioso que deixou escapar essas palavras. Como que poderíamos entender se ele não tivesse falado HM faz parte do nome de Deus? Como poderíamos falar aquilo que ele não podia falar, o que ele foi proibido de falar? Leia a Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, foi proibido de escrever os trovões. Leia a Bíblia, Apocalipse 10, de 8 a 11, falou para João que ele pode pregar a povos, reis, nações e língua, depois que ele come a revelação do 7º anjo. Vocês vão ter que deparar com uma pregação desse jeito ainda. Se vocês não têm dado valor, vocês vão ter que deparar com uma pregação desse jeito. Não apenas com uma mensagem que nós temos do irmão José Branham, que ele é profeta também. Muito bom, a mensagem que o irmão José Branham tem, é profeta. Comeu o livrinho? Se ele comer, qualquer dia ele vai falar para nós. Porque a palavra que o Senhor falou é que come o livrinho depois que Branham parte, depois que terminou a mensagem do 7º anjo, o maná de ontem. E nós temos que entender ainda, o único maná que está funcionando é o maná de ontem, terceira puxada do irmão Branham, ligada ao maná de hoje. Porque o maná de ontem, o que o irmão Branham pregou na revelação dos 7 selos, foi guardado atrás do véu, isto quer dizer, atrás do mistério. Não diga a ninguém, foi guardado lá atrás. Mas quando João chegar a pregar, o que ele vai fazer? Vai ter que comer esse livrinho e dizer para nós que é este mistério que está escondido atrás desses selos, atrás dessas revelações. O que é o mistério que está escondido atrás destas 1000 e tantas mensagens de William Branham? Poderíamos falar só das últimas. Qual é o mistério? É quando João comer o livrinho e pregar para povos, reis, nações e línguas. A mensagem é conhecida por todos esses. E o privilégio é que tem nós no Brasil, de ter todas as nações reunidas no Brasil para poder ouvir essa mensagem. E mesmo tendo no Brasil e exterior, como Portugal, como África, que fala o português, para ouvir esta mensagem, este povo ainda não vai dar valor. Mas a mensagem é falada, a palavra que o Senhor falou. Você está esperando o quê? Eu estou esperando João comer o livrinho. Amém. Enquanto não aparecer João comendo o livrinho, eu vou comendo o que eu tenho. Eu vou comendo isto que eu vejo que é o livrinho. Eu vou comendo, porque eu estou sabendo que isso daqui é o livrinho. Mas vamos deixar uma válvula aberta. Ainda que João apareça, ele tem que mostrar que a palavra que o Senhor falou sobre novo nome, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, isso tudo tem que ser falado para nós, através de um ministério após Branham, 40 anos após. Vou repetir para mim terminar. 50 anos de início de Pentecoste, 2000 ao 2005, de 1900 a 1950. Esse foi o espaço. Terminou a mensagem pentecostal. Começou a mensagem
de William Branham, sétimo anjo. Aí ele vem em primeira e segunda etapa primeiro e depois entra na terceira etapa em 1963. 50 anos depois. Vamos contar de 1950 mais 50. 2000. Vamos contar de 63 mais 40, que é uma geração. 2003. Não tem jeito de sair disso. Já aconteceu. E nós sabemos. A nossa geração é a geração do rapto. Certo? Quando é que vai dar o rapto? Não sei. A vinda já deu, não fiquei nem sabendo, agora que eu estou sabendo. 40 anos depois que ele veio que eu fiquei sabendo. Agora, se eu falar para você abrir uma válvula aqui de escape, 2000 começa a mensagem. João comendo o livrinho, 2000. Vai até quando? Uma geração. 2040. Eu não sei o que vai acontecer. Eu penso assim, teve um prolongamento no tempo do Egito. Deus falou 400 anos, foi 430. Então, existe alguma coisa assim? Existe. Agora, pode acontecer, não a vinda, o rapto. O rapto está ordenado exatamente desse período para cá, do período de 2000 para cá. Porque até o tempo do irmão Branham é o período da vinda do Filho do Homem, que veio e revelou os selos, trovões, manifestou para nós tudo. Agora, de 2000 para cá, tem que comer o livrinho. Apocalipse 10, de 1 a 7, foi até 2000. Apocalipse 10, de 1 a 7. 2000, 2003, é o cumprimento. O Senhor falou, já cumpriu. Uma geração, não passa essa geração, 40 anos, 48, 88. Agora vem outra geração que tem que se contar de quando cumpriu, não cumpriu em 88, cumpriu em 63. Mais uma geração, 2003. Agora estamos na geração do rapto. 2003 a 2050. Estamos na geração do rapto. É o espaço de tempo, não sei quando. Pode dar qualquer hora. A qualquer hora pode dar. A mensagem está aí. Espero que Deus dê oportunidade para você entrar, para algum crítico, algum que não tem luz, entrar. Algum que não tem o Espírito Santo e pensa que tem, porque ora pelos enfermos, faz um trabalhão de cura divina e não sabe que esses são aqueles que vão ouvir o Senhor Jesus dizer o que ele disse em Mateus 7, 19 em diante. Eu curei os enfermos no teu nome, eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês nunca estiveram no livro da vida do Cordeiro. Nunca vos conheci, mas que fizeram milagres, fizeram. Você não pode negar que eles fizeram, porque a Bíblia diz que eles vão chegar a dizer, curamos no seu nome, fizemos no seu nome. E a Bíblia não diz assim, não, vocês não fizeram no meu nome. A Bíblia diz, nunca vos conheci. Em outras palavras, vocês fizeram no meu nome, mas vocês não são conhecidos por mim. Irmãos, você pode não ser conhecido pelo mundo, pela mídia, pela sociedade, que está bichada, mas você deve ser conhecido por Deus. Conhecido por Deus são aqueles que ouvem a sua palavra e crê no que Ele tem feito. Se Ele disse, haja luz, houve luz. Se Ele disse, haja esquilo e houve esquilo, eu creio que o que Ele disse também, que seriam revelados os selos e foram, e que João comeria o livro, eu creio que João, se não comeu, vai comer. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. E muitas vezes coisas repetidas, porque temos que falar para dar segurança ao povo. Que o Senhor mandou o profeta para nós, para nos preparar para essa mensagem agora.
Foi para isso que o Senhor mandou um profeta, para preparar um povo para comer o livrinho. Deus, ajuda-nos a receber essa mensagem que estava escondida dentro dos selos. Porque o Senhor tinha mistérios escondidos dentro das 7 eras e revelou nos dias da voz do 7º anjo. E o Senhor tinha mistério dentro do ministério do 7º anjo, que o Senhor disse para ele não falar para ninguém. E o Senhor disse que isto seria revelado, mostrado, comido, pregado nos dias de João. Dá-nos esses dias, Senhor. Ajuda-nos a encontrar esses dias, para alcançarmos coração sábio, inteligente, amável, cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, extrarei água e também pão. Elohim desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Elohim desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetiu, nesses últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os 2 anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. O grande Elohim desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Branhã encarnou. O Abraão desse dia o identificou, quando ele pregou os 7 selos por revelação. O ministério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou,
corpo de Brahma encarnou, no corpo de Brahma